Eu tenho a alegria de saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Estou alegre, irmão, de estar aqui depois de 18 anos que estive aqui no ano 2003, na gestão do nosso irmão Delinho. A congregação no tempo era dali para frente, não tinha essa parte aqui. Depois de 18 anos, Deus nos permite estar aqui. Quero agradecer ao nosso irmão Paulo pelo convite, pela confiança que ele depositou em minha pessoa para estar aqui nesta noite com a igreja nesse culto de obra missionária, um culto realizado uma vez por mês. A nossa igreja realiza esse culto de obra missionária, para onde aqui nós trazemos a nossa oferta para ajudar os nossos missionários além fronteiras. Nesta noite, meus irmãos, igreja, eu quero nessa oportunidade ler no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 17, versículo 18 e versículo 19. Esses três versículos iremos ler para nesta noite aqui trazemos uma palavra da parte de Deus e para isso necessitamos das orações da igreja. Diz a palavra do Senhor: e foi dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Meus amados irmãos e igreja, esta palavra é cumprimento da profecia do profeta Isaías, no capítulo 61, o profeta ali profetizou e se cumpriu aqui nas palavras do nosso irmão Lucas, escrita por Lucas, estes três versículos aqui da palavra do Senhor. Lembrando a igreja que este culto de obra missionária é um culto realmente que nós aqui realizamos todos os meses para que nós trazemos a nossa contribuição e dizendo também, lembrando a igreja que nós fazemos missão de três maneiras. Nós fazemos missão indo, orando e contribuindo. Três maneiras de nós fazermos a missão: é nós indo, orando e contribuindo. Quando a gente não pode ir além fronteiras, a gente ora e a gente contribui para manter os nossos missionários além fronteira. A nossa igreja, Assembleia de Deus, Campo de Mossoró, ao qual a Vila Lagoa da Serra do Mel toda está incluída, nós, para os que não sabem, nós mantemos em outros países 14 famílias missionárias. Esta oferta que a igreja nesta noite, o irmão, a irmã, o amigo, a amiga, depositou nesta salva, aonde o irmão já recolheu, esta oferta é direcionada para a ajuda dessas famílias missionárias nesses países. 14 famílias missionárias é mantida por nossa igreja, por cada um de nós aqui. Por isso que é importante a gente orarmos e contribuirmos para os nossos missionários. Nós temos famílias, irmãos, de missionários no Paraguai. Temos duas famílias, a família do missionário Írio Fonseca e a família do nosso missionário Fernando, que está aí no Paraguai. Duas famílias ali que nós cuidamos, nós mantemos
missionário Raimundo Donato e a família do missionário Jefferson Walter. Temos duas famílias ali no Uruguai que nós cuidamos e mantemos com as nossas orações e as nossas contribuições. Temos também famílias na Venezuela. Na Venezuela, como os irmãos sabem, o nosso missionário José dos Santos Lira passou muitos anos ali, quase 20 anos, e ali ele deixou um trabalho muito bem estruturado. O maior trabalho no país da Venezuela é na Assembleia de Deus. Foi ali mantido, cuidado, zelado, implantado pelo nosso missionário José dos Santos Lira. E a sua filha, estando ali, casou-se com um nativo da Venezuela e ela está morando ali como missionária, além de outros missionários nativos do país, mantidos por nós aqui no campo de Mossoró. Temos também famílias missionárias no país do Cabo Verde, no país da Espanha. Nós temos o missionário Anderson, lá na Espanha. O missionário Anderson pastoreou a Assembleia de Deus ali em Areia Branca. Passou quase 2 anos pastoreando a Assembleia de Deus em Areia Branca. E hoje ele é missionário ali na Espanha. E nós cuidamos dele também, mantendo ele com oração e com a contribuição. Temos outra família em Guiné-Bissau. É outra família que nós temos e cuidamos dela no país de Guiné-Bissau. Temos a família do nosso irmão missionário Wagner Lisboa no país da Gâmbia, na África. Nós também mantemos. Veja a importância, meu irmão, de nós trazermos a nossa oferta neste culto de obra missionária. Trazemos a nossa contribuição, porque esta oferta que nós depositamos nesta noite vai cuidar dessas famílias. Já que a gente não pode ir lá para pregar para aqueles que ainda não conhecem a Deus, mas nós fazemos missão nos outros países, contribuindo com a nossa oferta. E além das famílias nativas, no total temos 14 famílias missionárias sendo mantidas por nós. Então, meus irmãos, esta obra missionária é algo importante que nós fazemos porque a nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela foi fundada no Brasil por 2 missionários. 2 missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingre, que vieram da Suécia e vieram para o Brasil no ano de 1910. Eles chegaram no Brasil, lá no Pará, em Belém, e ali ficaram em 1911. Eles implantaram a Assembleia de Deus em 1911 e estamos aqui, irmãos. Somos fruto do trabalho dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre. Agora hoje é o contrário. Antigamente os missionários vinham fazer a obra no Brasil. Hoje nós fomos abençoados e agora é o contrário. O Brasil é que está fazendo missão em outros países. É a prova da mão de Deus, da bênção de Deus sobre a nossa igreja. Deus tem abençoado a igreja aqui no Brasil e nós temos mandado missionários para pregar em outros países, em outras culturas, porque nós sabemos, meus irmãos, que os missionários eles enfrentam grande dificuldade. Uma das dificuldades que o missionário enfrenta ao chegar no outro país é o idioma. Foi uma das dificuldades que Daniel Berg e Gunnar Wingre enfrentou quando chegaram no Brasil. Foi o idioma. Eles não sabiam falar o idioma nosso. E foi muito difícil para eles. Aí o que eles fizeram? Enquanto Daniel Berg trabalhava, Gunnar Wingre estudava. E ali eles aprenderam o nosso idioma e mandaram ali, irmãos, fizeram um belo trabalho. E hoje, aquele trabalho implantado em Belém do Pará chegou à Serra do Mel. Nós fomos alcançados pelo trabalho missionário de Daniel Berg e Gunnar Wingre. Então nós fomos alcançados pela obra missionária. Então há as dificuldades.
Porque para ser missionário, irmãos, primeiramente tem que ser chamado por Deus. Não é porque eu quero ir, eu tenho que ter a chamada de Deus. Porque você vai enfrentar muita dificuldade. Você chegar num país que você nunca foi lá, pessoas estranhas, chegar lá, a dificuldade primeiramente do idioma do país. Segundo, a dificuldade dos costumes, porque em cada país tem a sua cultura. Se você chegar num culto na África, você vai ver os irmãos dançando na igreja. Agora não é uma dança carnal, é uma dança espiritual. Eles louvam a Deus, irmãos, pulando, dançando naquela alegria. Lá é normal, porque é o costume lá. Já para nós não é normal, nós não temos esse costume de cultuar a Deus, dançando, batendo palma, não é o nosso costume. Mas lá é a cultura deles, a cultura da África. Se você procurar um culto lá na África, aonde você procurar esse culto, você vai ver que o costume de lá é esse. É louvar a Deus desta maneira. Além de outras religiões. Porque nesses países tem muitas religiões diferentes. Aqui no Brasil, graças a Deus, e quase 80%, mais de 80% é cristão. Acredita no Deus único. Nesses outros países, irmãos, é diferente. Nesses outros países, para você chegar lá e convencer aquelas pessoas, porque lá eles acreditam em Buda, em Maomé. Se você chegar na Índia, você vai encontrar pessoas lá acreditando que a vaca é Deus. Lá na Índia, eles adoram a vaca como Deus. Quando eles souberem que nós comemos a carne da vaca, irmão, e lá para eles é Deus. Eles adoram Deus, e é o maior cuidado, irmão, naquele animal. Por quê? Porque é o Deus que eles acreditam. É aquele animal. Então você chegar, sair da sua terra, como a chamada de Abraão, lá no capítulo 2, versículo 1 de Gênesis, quando Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Do mesmo jeito é o missionário, irmãos, quando sai do Brasil, porque aí é a missão transcultural. Essa missão que os irmãos fazem em outros países se chama missão transcultural. E o que é a missão transcultural? É a igreja enviar um obreiro mantido lá por tempo integral para fazer a obra missionária em países de outra cultura. Por isso que se chama a missão transcultural. Então o missionário tem muitos desafios. Deixa a sua terra, a sua parentela, a sua casa e vai para uma terra desconhecida. Então precisa ser chamado. Além, irmãos, da comida, porque lá tudo é diferente. Lá é tudo diferente a comida. E você vai ter que se adaptar àquela comida diferente, que não é fácil. Você comeu uma comida que nunca comeu na vida. Coisas que para nós é estranho. Que para nós até a gente fica assim horrorizado. Mas você vai ter que se acostumar a comer aquela comida lá, porque é a comida daquele país. É a maneira que eles se alimentam daquela maneira. Então, meus irmãos, a obra missionária é algo importante que a igreja, a Assembleia de Deus, ela tem o prazer de fazer, de realizar. E a Vila Lagoa, na Serra do Mel, é uma igreja missionária. Cada irmão, cada jovem, cada criança aqui, os obreiros, cada um de nós, irmãos, somos missionários. Porque se não somos transcultural, mas nós fazemos missão orando e contribuindo. E além da missão transcultural, existe também a missão urbana. O que é a missão urbana? É você evangelizar, é você pregar o evangelho de uma maneira realmente que Deus lhe dirigir e você pregar a palavra aonde você mora, aonde você está, você pregar a palavra de Deus. Então isso é a missão urbana, a missão que nós temos que
realizarmos. Então aqui, irmão, no texto que nós lemos, nós vemos aqui, no versículo 17, que diz que foi dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que está escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim. Meus amados irmãos, cada um de nós que aqui estamos nesta noite, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós recebemos uma ordem dada por Cristo. Quando Cristo fala lá em Marcos 16 e 15: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Nós temos esta ordem dada por Cristo de levar a mensagem do Evangelho a toda criatura. Cada um de nós, irmãos, nós temos como missão fazer a vontade de Deus, pregar a palavra, porque o Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. A Bíblia nos fala, no capítulo 8, versículo 1 a seguir, do Evangelho de João, nos diz que os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada no próprio ato de adultério e levaram à presença de Jesus. E aí a Bíblia fala que aqueles escribas e fariseus começaram a acusar aquela mulher e a dizer: mestre, apanhamos esta mulher no próprio ato de adultério, e na lei nos manda Moisés que esta esteja apedrejada. Tu, pois, o que dizes? Os escribas e fariseus, eles queriam pegar Jesus em falta, mas Jesus, irmão, ele nunca falhou. Jesus é fiel, Jesus é verdadeiro, jamais encontraram falta em Jesus. E a Bíblia diz que quando eles disseram aquilo para Jesus, acusando aquela mulher de adultério, Jesus calado estava, calado ficou. E diz a Bíblia que Jesus escrevia na terra com o dedo. E novamente eles replicaram e disseram: mestre, apoiamos esta mulher no próprio ato de adultério, e na lei nos manda Moisés que esta seja apedrejada. Tu, pois, o que dizes? Jesus, olhando para todos ali em volta, Jesus disse: aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E a Bíblia nos fala que começaram a sair de um a um. Só ficou Jesus e a mulher no meio. E quando Jesus olhou novamente, que só viu a mulher, perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Jesus disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então nós temos, meus amados irmãos de igreja, que fazer a obra de Deus, fazer a obra missionária, pregar para aqueles que ainda não conhecem a Cristo como nós conhecemos, que ainda não tiveram a experiência que nós tivemos do novo nascimento. Porque Jesus, ele falou para Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João, quando Nicodemos foi de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nós observamos aqui que Nicodemos, ele era um homem muito importante ali, um homem da sociedade, um homem religioso, um homem que conhecia as escrituras sagradas. Porém, Nicodemos, ele não tinha ainda tido a experiência do novo nascimento. E Nicodemos, ele tomou conhecimento dos feitos de Jesus. Nicodemos tomou conhecimento dos milagres que Jesus havia operado. Aí Nicodemos teve o desejo de ouvir
Jesus falar. Ele tem um desejo de conhecer Jesus pessoalmente. E diz no capítulo 3 de João que Nicodemos foi ao encontro de Jesus. E quando chegou lá, falou com Jesus, se dirigiu ao mestre e elogiou. Começou a elogiar Jesus. Senhor, Rabi, Rabi significa mestre. Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus olhou para Nicodemos e disse: na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não entendeu aquela mensagem, porque a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. E Nicodemos levou para o lado natural e disse: Senhor, como posso nascer de novo? Eu já sou velho. Como posso nascer de novo? Porventura, tornarei a entrar no ventre da minha mãe e nascerei? Jesus disse: não, Nicodemos. Aquele que nasce da carne é carne. Aquele que nasce do Espírito é Espírito. Não que maravilhei ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E ali Jesus transmite aquela poderosa mensagem para Nicodemos. E ali Nicodemos tem um encontro glorioso com Jesus. Passa a ser um seguidor de Jesus Cristo. E nós temos, irmãos, vários exemplos na Bíblia Sagrada de homens e mulheres que foram alcançados pelo poder do Evangelho, que conforme Paulo escreveu no capítulo 1, versículo 16 da carta aos Romanos, Paulo diz assim: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Jesus, antes dele subir para o céu, Jesus se dirigiu ao Monte das Oliveiras. E lá estando, a Bíblia fala que os seus apóstolos também estavam ali, e ali Jesus transmite uma palavra para os apóstolos. Ele diz: ficar em Jerusalém, porque lá serás revestido de poder, e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Por isso, meus amados, igreja, nós somos um povo escolhido por Deus para levar o Evangelho, para pregar o Evangelho, para fazer missão. Seja em Jerusalém, Jesus disse: serás testemunha tanto em Jerusalém. Jerusalém significa a nossa casa. É nós ganhar a nossa família para Jesus. Significa Jerusalém. Ganhar o nosso vizinho para Jesus significa Jerusalém. Então Jesus falou: sereis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. A Judéia significa uma cidade próxima. Você ganha almas em Mossoró, e para Areia Branca, ganha almas em Areia Branca, pode significar Judéia. Como também Jesus falou: sereis testemunha em Samaria. Em Samaria significa um pouco mais longe. Pode ser outro estado que você for, você pode ser a testemunha de Cristo lá, ganhando almas para o reino de Deus. E Jesus termina dizendo: até os confins da terra. Isso representa que nós somos ganhadores de alma aonde nós chegar. Nós somos missionários, somos pregadores do Evangelho de Cristo.
Cristo. Evangelho este que transforma o homem velho numa nova criatura. É este Evangelho que nós anunciamos. E nós temos na Bíblia Sagrada muitas provas do poder de Deus, do que Deus fez e faz e vai fazer, porque Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será eternamente. A Bíblia fala, meus irmãos, que certa ocasião Jesus chegava na cidade de Gadara. Porque o texto que nós lemos nos diz assim: a pôr em liberdade os oprimidos. Jesus, ele veio com a missão. Quando ele diz aqui no versículo 18: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque ele ungiu para evangelizar os pobres. Evangelizar os pobres é nós anunciar o Evangelho. Seja na igreja, seja na casa do irmão, seja na casa de alguém que não é crente, seja no culto da praça, seja onde for, é nós evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. São pessoas, irmãos, que precisam de uma palavra amiga, de uma palavra que fortaleça a sua vida, o seu coração. Precisamos evangelizar e levar esta palavra para essas pessoas quebrantadas de coração. Como também Jesus fala, e a perdoar a liberdade dos cativos. Diz a Bíblia que Jesus, ao chegar em Gadara, ali havia um homem possesso de demônio. Não tinha prisão que segurasse aquele homem. Aquele homem, ele morava nos sepulcros, morava no cemitério da cidade. A Bíblia fala que aquele homem tinha nele uma legião de demônio. E eu acredito, irmãos, que a família daquele homem talvez já tivesse feito de tudo para ver aquele homem curado, mas nada resolveu. Mas quando Jesus pisou o seu pé nos termos de Gadara, a Bíblia fala que aquele homem, aqueles demônios que estavam naquele homem, aquele homem se prostrou aos pés de Jesus, e os demônios falavam na boca daquele homem e diziam: que temos nós contigo, Filho de Deus Altíssimo, vieste atormentar-nos. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus mandou aqueles demônios sair da vida daquele homem. E aqueles demônios falaram na boca daquele homem e fizeram pedido a Jesus: apenas, já que nós vamos sair, deixa nós entrar na manada daqueles porcos, porque ali naquela região eles criavam muito porcos. E aqueles demônios pediram a Jesus para sair daquele homem, entrar naqueles porcos. E Jesus consentiu. E Jesus permitiu. Então aqueles porcos, e grande foi o alvoroço, e aqueles porcos se precipitaram no mar. É por isso que até hoje, irmãos, os judeus, lá em Israel, eles não comem carne de porcos. Não comem carne de porcos. Primeiro, alguns consideram imundo pela lei, porque a lei proibia comer carne de porcos. Segundo, alguns acham, deduzem que os porcos, todo porco tem demônio. Meu Deus. É verdade. Então, irmãos, nós vemos que muitos ainda lá não comem não, primeiramente pela lei, que proíbe, que eles seguem os mandamentos. A lei proibia comer carne de porcos. Mas no Novo Testamento, Paulo diz assim: comei tudo que se vende no açougue. Pronto, está liberto. Mas pode comer todo tipo de carne, irmão. Paulo ensina na sua palavra. Jesus quebrou esse protocolo. Pode fazer, irmão, o seu churrasco de porco. Pode comer sem nenhuma preocupação, porque está liberado. Agora eles estão perdendo o bom, né? Os judeus estão perdendo a boa carne. Então, meus irmãos, aquele homem foi liberto daqueles demônios. E ali mudou a vida.
Por quê? Porque quando a palavra de Deus ela chega na vida de alguém, algo, tudo muda, não só algo, é tudo que muda, irmãos. Porque o Evangelho, irmão, o verdadeiro Evangelho é aquele que transforma, é aquele que liberta. Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Certa vez, irmãos, eu fui interrogado por uma pessoa me encarou e disse: pastor, eu não posso acreditar no que o senhor prega, nem no que o senhor prega, nem nos outros que prega também. Eu não posso acreditar que um pecador da terra vai morar no céu. E eu ali me dirigi àquele homem dentro da palavra de Deus e provei a ele que Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Capítulo 19 de Lucas. Nós vemos o caso de Zaqueu. Zaqueu, o publicano. Zaqueu era cobrador de imposto, um funcionário público. E ali, meus irmãos, a Bíblia fala que Zaqueu, ele defraudava a sociedade nos impostos. Ou seja, ele fazia corrupção. Ele tirava do povo dinheiro. Ele cobrava além do que era para cobrar. Se o seu imposto era R$100, ele cobrava 150. E os 50 ele depositava na conta dele. E ele fez isso por muitos anos. E toda aquela sociedade tinha Zaqueu como ladrão. E realmente era. Era um ladrão. Mas a Bíblia diz que Jesus, ao entrar na cidade que Zaqueu morava, Zaqueu tomou conhecimento que Jesus ia entrar na cidade. E a Bíblia fala que Zaqueu era de pequena estatura, era baixo. E a multidão era grande. E ele correu na frente da multidão, subiu no pé de árvore e ficou esperando Jesus passar ali. Quando Jesus chegou debaixo daquele pé de árvore, Jesus olhou para cima, porque alguém pergunta: mas quem foi dizer a Jesus que Zaqueu tinha subido naquela árvore? Irmão, não precisa de ninguém dizer não, Jesus sabe de tudo. Aleluia! A Bíblia diz que Deus, Jesus, é onisciente, é onipresente e onipotente. Não precisa ninguém dizer nada a Jesus não, ele sabe de todas as coisas. Jesus sabia que Zaqueu estava ali. E quando Jesus chegou, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Eu quero hoje me hospedar na tua casa, Zaqueu. Muita gente ali não gostaram. Por quê? Porque todos ali tinham Zaqueu como ladrão. E começaram a murmurar dizendo: como é que pode o Senhor se hospedar na casa de um pecador? Mas a Bíblia diz que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, você sabe qual foi a primeira coisa que Zaqueu fez? Zaqueu não fez outra coisa. A primeira coisa foi confessar o pecado. Zaqueu disse: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho roubado alguém, porque ele era consciente que tinha roubado. Porque quem faz o errado é consciente que fez. Por que é que Adão se escondeu de Deus? Porque sabia que tinha pecado. Porque na nossa consciência tem uma luzinha. Quando o camarada erra, ela se acende para lhe mostrar que você errou, que eu errei. E Zaqueu sabia que tinha errado. Aí disse: Senhor, se eu tenho roubado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Irmão, imagine só o tanto de dinheiro que esse homem tinha roubado. A cada pessoa que ele roubou ia devolver 4 vezes mais. Jesus olhou para Zaqueu e disse: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aí eu falei para aquele cidadão: eu provo a você que o pecador da terra vai para o céu, porque Jesus perdoou o ladrão Zaqueu. Zaqueu era ladrão, mas ele perdoou.
E diz que a salvação chegou naquela casa. Zaqueu se arrependeu, aceitou a Cristo como Salvador, e Jesus salvou ele. Também temos o caso do ladrão na cruz. Jesus foi crucificado entre dois ladrões, um à direita e outro à esquerda. Um dos ladrões disse: se tu és o Filho de Deus, salva-te mesmo e a nós. Quer dizer, ele não estava arrependido. O camarada estava na hora da morte, mas não estava arrependido do pecado. E começou a duvidar de Jesus e dizer: se tu és o Filho de Deus, salva-te mesmo e a nós. Mas o outro já estava arrependido. E disse: tu não temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós estamos aqui porque o nosso Senhor merece, mas esse nem o mal fez. Aí ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Jesus, ele vai buscar o perdido, ele vai buscar o pecador. E temos um exemplo também da mulher que eu já citei aqui, daquela mulher adúltera. Quantos casamentos aquela mulher já não vinha destruído? Uma mulher adúltera que vivia do adultério, mas Jesus perdoou ela. Quando todos os acusadores deixaram ali, só ficou Jesus e ela. Aí Jesus disse: vá e não peques mais. Agora o segredo é: vá e não peques mais. Então nós temos, irmãos, como missionários de Deus, que levar esta mensagem para aqueles que ainda não conhecem a Deus, que ainda não tiveram a experiência que nós tivemos, que ainda não nasceram da água e do Espírito. Então a palavra diz: apregoar liberdade dos cativos, dar vista aos cegos. Jesus entra na cidade de Jericó. Ali tinha um cego chamado Bartimeu. Aquele cego, ele vivia de pedir esmola, porque naquela época não tinha aposentadoria, não existia benefício, o camarada tinha que pedir esmola para sobreviver. E Bartimeu todos os dias estava sentado naquela calçada pedindo esmola. Mas naquele dia, irmãos, foi um dia diferente. Aquele dia para Bartimeu foi um dia diferente. Quando ele escuta o barulho da multidão e pergunta a alguém o que é que está acontecendo, talvez Bartimeu pensasse que talvez fosse um sepultamento, mas alguém disse: não, é Jesus o Nazaré que vai entrando na cidade. Bartimeu não perdeu tempo. A Bíblia diz que Bartimeu encheu o pulmão e gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguém disse: cara, homem, ele não vai me ouvir não. Aí a Bíblia fala que ele deu um grito maior ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia fala, irmãos, que Jesus mandou chamar Bartimeu. Traz ele aqui. E quando trouxeram Bartimeu, Jesus perguntou: o que queres que eu me faça? E ele disse: eu quero ver, Senhor. E ele disse: vê, a tua fé te salvou. E Bartimeu passou a ver. E o mais glorioso nisso é porque a primeira pessoa que ele viu, que ele nunca enxergou na vida, nunca tinha visto nada na vida, porque tinha nascido cego. Mas a coisa mais importante nesse momento é que a primeira pessoa que ele viu foi Jesus. Que coisa importante, que coisa gloriosa. E aí Bartimeu passou a ver. Agora que quando a Bíblia diz assim, dá vista aos cegos, essa palavra é dupla. Pode ser o cego material, no caso de Bartimeu, pode ser a cegueira espiritual. Porque Bartimeu, ele foi curado das duas cegueiras, a material e a espiritual. Ele foi liberto naquele momento, ele teve um encontro com Cristo. Então nós precisamos fazermos a obra do Senhor, levarmos a palavra de Deus para trazer vista aos cegos, aqueles que ainda não enxergam o lado espiritual. Porque nós sabemos, irmãos, que há duas vidas: a vida material e a vida espiritual. A Bíblia fala que quando nós morremos, o nosso corpo volta à terra.
que foi feito, mas o nosso espírito volta a Deus que o deu. Agora só que tem um detalhe nisso, que nós temos que preparar o nosso espírito para ter o encontro com Deus. Temos que aceitar ao Filho de Deus como Salvador. É a única maneira de nós preparar o nosso espírito para se encontrar com Deus. É nós crendo no Evangelho, crendo na palavra do Senhor, recebendo a Cristo como Salvador. E diz a Bíblia, irmãos, que também Jesus aqui diz: e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O profeta Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Eu quero nesta noite, já nas minhas últimas palavras para me encerrar, eu quero dizer às pessoas amigas que estão aqui, que eu muito me alegrei quando foi feita a apresentação, que eu vi as pessoas amigas aqui. Eu não conheço vocês, mas Jesus me conhece. Jesus conhece vocês. Jesus, Ele deu o seu assentar e o seu levantar. Eu quero, nesta noite, pela direção do Espírito Santo de Deus, de trazer a palavra, de dizer que Jesus, Ele tem um plano na sua vida. Jesus tem um milagre para fazer na sua vida. Jesus tem que tirar de onde você está, trazer para a sua casa, para fazer a sua obra, e você vai ver o milagre, a bênção, a transformação que Deus vai realizar na sua vida. Aleluia. Porque nós também, a gente não conhecia esta palavra, a gente não conhecia nada disso que nós conhecemos hoje. A gente, muitos de nós até ignorava quando os crentes vinham pregar. A gente muitas vezes se aborrecia com os crentes. A gente ficava às vezes realmente querendo que os crentes fossem embora. A gente não queria ouvir esse negócio do Evangelho, de palavra de Deus. Mas é porque a gente não conhecia as coisas de Deus. A gente ainda era cego espiritualmente falando. Mas um dia a gente abrimos o nosso coração. E como Paulo ensina, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, quando os irmãos pregaram, os crentes pregaram para cada um de nós cremos com o coração e confessamos Jesus com a boca. Aleluia. Porque o próprio Cristo diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Então é necessário, para termos a vida eterna, para morarmos no céu dia, é necessário fazermos a nossa confissão, aceitando o sacrifício do Filho de Deus, que morreu na cruz por nós. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meu amigo, minha amiga, você que está aqui nesta noite, Jesus te ama. E o amor de Deus por você é tão grande que a sua mente não tem capacidade de calcular. Deus ama você de uma forma tão grande que entregou o único filho que tinha para morrer por mim, para morrer por você. Por isso que nós usamos um slogan quando é grupo de missão. Nós sempre dizemos: Deus, a missão está no coração de Deus. A obra missionária começou no coração de Deus. Começou pelo próprio Deus. Deus prova que é o Deus missionário, porque entregou o único filho para morrer pela humanidade. E nós, como igreja, nós temos que continuar fazendo essa obra. Então, nesta noite, quero pedir à igreja para nós continuarmos orando, fazendo a missão,
Porque, como eu falei no início, se faz a missão indo, orando e contribuindo. Então vamos continuar orando, já que nós estamos no Brasil, e os nossos irmãos estão lá em outros países. Vamos continuar orando pelos nossos irmãos e vamos continuar, dentro do possível, das nossas condições, vamos continuar contribuindo para a obra missionária. Aí você está ganhando alma, viu? Com a oferta que você dá, com a oração que você faz pelos missionários, você no Brasil está ganhando alma no exterior. Está ganhando alma no Paraguai, no Uruguai, na Venezuela, na Espanha, Cabo Verde, Guiné-Bissau, na Gâmbia. Está ganhando alma lá. Aleluia. Então continuemos, irmãos, a fazer a obra missionária. Então que Deus abençoe a todos. Quero agradecer a oportunidade, agradecer ao nosso irmão Paulo pela confiança, e estamos aqui, irmãos, como servos para servir a Deus e para fazermos a obra de Deus junto. Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.